Glória a Deus. Amém. Os irmãos estão me ouvindo? Sim? Acho que é o meu retorno. Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui, nesse momento, louvando a Deus, cultuando ao Senhor, e ao mesmo tempo ter a oportunidade de ouvi-lo falar conosco. Não é verdade? Nós estamos ainda, como o mês de abril, acaba se comemorando a Páscoa ainda, Passamos o feriado, fomos para o retiro, com um tema maravilhoso, Eis-me Aqui, que também tem tudo a ver com a Páscoa cristã, Aquela Páscoa que, na verdade, a gente reconhece como nossa. E hoje nós vamos ainda falar sobre ela, e o tema do nosso estudo de hoje é a Páscoa judaica e os cristãos. Páscoa judaica, tá, e o que eu tenho a ver com isso, O que eu tenho a ver com os judeus? O que eu tenho a ver com a Páscoa judaica? Então, a gente vai estudar aqui um pouquinho, olhando para alguns textos bíblicos, para a gente compreender qual o sentido disso. Existe a Páscoa judaica e existe a Páscoa dos cristãos? Então, é isso que a gente vai ver aqui, a partir desse estudo, tá bom? Então, o que era, na verdade, a Páscoa judaica, A Páscoa judaica era uma festa, e essa palavra, festa dos judeus, que o judeu comemorava, era uma festa judaica, e essa palavra, ela significa passar sobre, Algo que vai passando por cima, Passar sobre. E essa palavra para o judeu, ela é passar, É como é traduzida aqui no hebraico, passar. E essa Páscoa, ela foi instituída quando os hebreus estavam ainda no cativeiro lá no Egito. Os israelitas, judeus, passaram ali mais de 400 anos cativos ali, naquela nação. Quando foi que tudo isso começou, O que levou esse povo para o cativeiro lá do Egito? O que foi que aconteceu com esse povo que de repente ele se tornou uma nação cativa, escravizada, prisioneira de outra nação? Então a gente vai ver isso aqui, Então aconteceu lá no Egito um ritual que Deus chamava de Páscoa, que era exatamente quando Deus avisou para os judeus que eles ficassem em suas casas, que eles matassem um animal, um cordeiro, e daquele cordeiro eles tirassem o sangue e passassem nos umbrais de suas portas. Por quê? Porque Deus iria passar ali, através do anjo da morte, o anjo da morte iria passar ali e iria matar todos os primogênitos dos egípcios. Então, era uma forma de Deus livrar o povo dele, era vendo, quando o anjo da morte passasse ali por aquela casa, ele iria ver o sangue lá, do cordeiro, que foi passado, pincelado, na nossa linguagem, ali nos umbrais das portas daquela casa. Ele iria passar direto, ele não ia entrar naquela casa para matar o primogênito homem daquela família. Tá? Então, aí, a partir daí, Deus institui a Páscoa, que é a Páscoa judaica. Começa aí. Mas, como é que tudo aconteceu para que essa história chegasse aqui? E eu penso que é importante a gente fazer um breve relato dessa história e dos acontecimentos que levaram os judeus a estar agora nessa situação aqui, cativo como escravo lá no Egito.
Então, o que é que acontece? Houve uma grande seca e muita escassez de alimento. Claro, se tem seca, se não tem água, também não vai ter alimento, né? Então, ali no Oriente Médio, houve muita escassez de alimento por ocasião de uma seca, né? Durante algum tempo, durante alguns anos, o povo ficou ali sofrendo e alcançou também a Arábia, a Síria, o Egito, e essa escassez de alimento, essa seca, foi até a cidade de Canaã, que era onde morava Jacó, né? Jacó com a sua família. E sai Jacó da sua terra e vai para a terra do Egito em busca de quê? De alimento. Porque lá na terra de Canaã não tinha alimento, as pessoas estavam passando fome. Então, Jacó sai com a sua família, aproximadamente 80 pessoas, né? Aí os seus servos, né, suas servas, e eles vão para a terra lá do Egito, porque José, que era filho de Jacó, estava lá e ele era o governador do Egito naquela ocasião. Tá certo? Então, por conta disso, a gente percebe aí na história que Deus já havia preparado tudo, né? Essa fuga de Jacó com sua família, Deus já tinha isso certo, né? Que isso iria acontecer, essa situação lá em Canaã, e que Jacó iria buscar ajuda, socorro no Egito. Então, quem é que vai para o Egito antes de Jacó para preparar toda essa situação? José, o filho de Jacó, né? O filho do seu coração, o filho querido de Jacó. E aí, o que que acontece? José, por conta dele ter decifrado o sonho de Faraó, ele foi consagrado por Faraó para ele coordenar ali aquela situação de mantimentos. Então, o sonho de Faraó ele tinha duas partes, né? Uma era de muita fartura, e a outra seria de muita escassez, de muita fome na terra. E aí, quando José decifra esse sonho, e o rei fica maravilhado, né? Faraó fica maravilhado, e diz para ele, qual é a solução para isso? Aí José vai dizer o que é que ele tem que fazer, encha os celeiros, nesse ano de muita abundância, de muita fartura, encha todos os celeiros de todas as cidades do Egito. E aí ele coloca José como esse administrador, e ele faz dessa forma. E quando chega exatamente esse período em que Jacó vai para o Egito com a sua família, ali tem mantimento no Egito. E aí, a partir disso, é que o povo hebreu, né, passou a habitar ali no Egito. A família de Jacó se multiplicou, então o povo judeu se multiplicou e passou a ser uma nação muito grande, né, muito extensa em termos de pessoas. E isso assustou os reis do Egito, principalmente os reis que não conheceram José, né, não tiveram esse contato com José, e não se sabe dizer se essa história de que José foi um dos governadores e tudo que aconteceu chegou ao conhecimento desses reis, né? E aí eles ficaram muito preocupados. Por quê? Porque o povo de Deus estava ali em um número muito grande. E eles ficaram temendo que esse número, né, de hebreus se tornasse maior do que o povo egípcio. E se tornasse um povo poderoso naquela terra e passasse a massacrar, né, o povo egípcio. Então, eles começaram a escravidar os judeus. Então, tudo começa aí a partir dessa escravidão. E depois de um longo período, esse povo sofrendo, sendo escravizado, sendo humilhado, levando chicoteado, passando escassez.
de várias formas, alguém clama a Deus. E, irmãos, interessante que durante todo esse tempo, o povo estava longe de Deus. O povo se esqueceu do Senhor. E aí, depois que passou a vivenciar toda essa situação difícil, né? Essa situação de escravidão, de ser humilhado, alguém se lembrou do Senhor. E aí alguém começou a clamar: Senhor, nos socorre, porque o teu povo está sofrendo aqui nesse lugar. Então, nós conhecemos a história, né? Aqui foi só um breve relato. Deus ouve a oração do povo e manda quem? Manda Moisés. E aí Moisés vai para falar com Faraó, liberar o povo. E aí Faraó endurece o coração. Nós sabemos que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus tinha um propósito de glorificar o nome dele. Ele podia muito bem ter providenciado para que o povo saísse da primeira vez que Moisés tivesse ido falar com Faraó. Sim ou não? Sim. Porque Deus não tem poder para isso? E muito mais. Não é verdade? Então, por que Deus não liberou logo esse povo? Porque Ele queria que o nome dele fosse conhecido do povo dele, que havia se afastado dele. Tanto dele, né? Mas é isso mesmo. É o povo dele. Porque esse povo que foi ali para esse cativeiro já não era mais aqueles primeiros, né, que chegaram, porque já havia se passado mais de 400 anos. Então, alguns nasceram ali sem conhecer o Senhor Deus, sem conhecer as suas obras gloriosas, né, maravilhosas, de tudo que Deus já havia feito. Então, aquele povo não conhecia. Então, Deus queria fazer-se conhecido ao povo dele, para que o povo dele passasse a confiar no seu Deus, usando Moisés como instrumento. Imagina você, né? De repente chega lá alguém que diz que vai libertar. Um povo que já está há mais de 400 anos preso em uma nação, escravizado. Você já pensou como é a figura de um escravo? Você imagina aí como é a figura de um escravo? Como é que ele anda? Vocês já imaginaram como é que é? Como é que ele conversa? Como é que ele fala da vida dele? Será que ele sonha? Será que ele fala coisas boas? Pelo sofrimento, provavelmente eram pessoas de semblante decaído, né? Aquelas pessoas que andavam cabisbaixas, entristecidas, desanimadas, sem vigor, sem entusiasmo, porque não via saída. Humanamente falando, era impossível. Eles, de fato, não tinham saída. Sem esperança nenhuma, né? Mas Deus vai, né, providencia todos esses milagres para que esse povo pudesse compreender que o Deus que ia tirá-los dali era um Deus todo-poderoso. E era um Deus que amava esse povo, que não havia abandonado esse povo, mas que esse povo precisava passar pelo que estavam passando ali naquele momento. Então Moisés vai e coloca, né, diante de Faraó a proposta de libertar o povo, senão iria vir o quê? As pragas. Então vieram as 10 pragas, né? E essas pragas, elas devastaram a terra, devastaram as plantações, devastaram os animais, tá? Mas a pior delas, né, a última praga, foi a mais terrível, que foi a morte de todos os primogênitos egípcios, tanto homens como os animais. Aí você imagina como não ficou essa terra, né? E a partir daí, cumpriu-se aquilo que Deus havia prometido, né? O povo foi liberto. E aí, o que acontece? Nessa ocasião aqui, Deus, né, ordena, né, são ordenanças que Deus deu para a Páscoa e a manutenção desse memorial em todas as gerações futuras. Então, Deus, ele orienta aqui o seu povo, através de Moisés, usando Moisés, né, profeta,
vai orientar o povo na preparação dessa Páscoa. E aí o Senhor diz a Moisés e Arão lá no Egito. Ele diz assim, gente, isso está lá no capítulo 12 de Êxodo, versículo de 1 a 13. Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 13. Bom. E diz assim, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano. Guardem bem isso, tá? O animal escolhido será macho de 1 ano, quer dizer, novo, né? Um cordeiro novo. E pode ser um cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Aqui a gente entende que o animal era inteiro, né? Daí a questão de que alguns estudiosos falam que os ossos do animal não podiam ser quebrados. Daí que a gente vai ver que isso tem a ver com Cristo, né? Que os ossos não foram quebrados, né? Depois que ele morreu. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Isso aqui é o próprio Deus falando através de Moisés, né? Então, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Alguém pode até comentar ou tentar entender por que Deus destruiu aquela nação. Por que Deus matou os primogênitos? Por que Deus devastou aquele país? Né? Claro, como eu disse, em primeiro lugar, para mostrar a glória dele. Porém, amados, né, sempre que alguém questiona isso, por que Deus mata alguém? Por que Deus permite, né, que alguém sofra ou que alguém morra? Enfim, né? Principalmente quando a gente vê as pessoas dizerem assim, era alguém que não era uma pessoa boa para a sociedade. Naquela época que Deus mandava matar as nações, né, nas guerras, que o Senhor mandava eliminar até as crianças, Deus conhecia o coração daquele povo. E sabia que aquele povo era um povo má. Né? Era um povo de má índole. Então, Deus era um Deus onisciente, ele sabia de todas as coisas. E ele sabia que aquela criancinha ia ser alguém mau. Né? Deus não ia destruir uma nação se as pessoas fossem
de coração bom, ou seja, voltadas para ele. Deus não iria fazer isso. Então, Deus, quando ele usou, né, quando ele usa alguém que é mau para destruir uma nação, e depois o juízo de Deus vir sobre essa pessoa, a gente fica pensando, como é que pode um negócio desse? Deus usou e agora o juízo vem sobre alguém que ele usou? O juízo vem porque essa pessoa fez o que era mal, o que já era da índole dele. Né? Esse é o entendimento. Tá? Então, aqui, Deus vai dando as orientações, né, que o animal, ele deveria ser um animal macho de 1 ano, sem defeito, e poderia ser um cordeiro ou um cabrito. Esse dia para eles, né, Deus já orientava aqui que era para ser como uma memória. E aí é interessante que no começo do texto ele vai dizer assim, esse é o primeiro ano de vocês, não é? Aí a gente fica imaginando, como assim? O calendário nem começou, né? Já estava o calendário, né? Já estava acontecendo, mas Deus chegou. É como se dissesse para eles assim, vocês vão viver uma nova vida. Vocês agora vão estar sobre a minha proteção, sobre os meus cuidados. E vocês vão viver agora em obediência à minha palavra, aquilo que eu colocar como princípios norteadores para vocês. Porque até aqui não existia ainda, né, as leis de Deus, as orientações do Senhor para o povo dele. A partir daqui é que Deus começa já a preparar esse povo e ensinar as suas leis, os seus estatutos. Né? Então, eles precisavam, todos os dias agora da vida deles, depois que eles saíssem dali, celebrar esse dia, né? Em memória desse dia, o passar, o que foi isso? Eles passaram, né? O anjo da morte veio, mas eles foram livres, tanto da morte ali, como eles foram livres da escravidão do pecado, da escravidão do Egito. Então, na hora que Deus diz para eles assim, olha, o sangue vai estar lá na porta, o anjo vai passar, o anjo da morte, vocês não vão morrer, mas vocês vão comer o cordeiro e vocês vão comer já prontos para partir. Então, quando vocês estiverem celebrando a Páscoa, vocês já vão estar celebrando algo antecipado. Eles não tinham saído ainda, não é verdade? Mas aquela refeição ali, naquela refeição, eles já estavam comemorando a saída do Egito, ou seja, a libertação da escravidão da nação judaica. Então, essa foi a Páscoa do Senhor, né? A saída, o passar, a passagem, a saída da escravidão para uma nova vida com Deus, né? Através da orientação do Senhor. E aí ele continua, isso aqui está do versículo 14 ao 18, ainda no capítulo 12, do versículo 14 ao 18. E aí ele vai dizer, e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Então, Deus estava orientando eles aqui, que eles iriam, a partir daquela data, celebrar uma festa, né? Todo ano eles iriam celebrar aquela festa, iriam celebrar essa libertação, como um memorial. E seria uma festa, e nessa festa ia ter também o animal que ia ser morto, né? O animal do mesmo jeito, seria um animal novo de 1 ano, um animal sem defeito, um cordeiro ou um cabrito. E eles iriam ali queimar o animal, né? E depois comer, como festa mesmo, como a gente celebra, né? O aniversário de alguém, e a gente senta à mesa e vai comer aquele jantar delicioso, ou aquele almoço delicioso, né? Assim era essa festa, né? Tem alguns judeus que ainda hoje comemoram, né? Dessa forma, ao redor da mesa. E aí ele vai dizer, né? Que essa festa deve ser celebrada, né? Por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O que isso quer dizer? Que era agora, de geração em geração, todos os judeus iriam agora celebrar esse dia, comemorando a libertação ali na escravidão do Egito. Mas a ideia de Deus, né, quando a gente vai ler os estudiosos, não era só isso, mas era também para que os descendentes
não esquecessem do Senhor. Para que os descendentes tomassem conhecimento das maravilhas que Deus havia feito para tirar o seu povo dali, da escravidão do Egito. Como abrir o Mar Vermelho, né? Como eles perambularam ali. Claro que esse não era o propósito de Deus, mas por desobediência eles passaram 40 anos no deserto, sem chegar aonde Deus havia prometido, a terra prometida, por conta dos pecados, de terem se afastado do Senhor. E aí, tanto é que lá em Deuteronômio tem um texto quando Deus vai dizer, né, que os judeus deveriam ensinar seus filhos em casa, noite e dia, a palavra de Deus. E eles inculcassem na mente de seus filhos, escrevessem nos umbrais das portas, para que os seus filhos jamais se esquecessem da palavra de Deus, se esquecessem do Senhor, de tudo aquilo que Deus havia feito para os seus antepassados. Então, era assim que o judeu, ele comemora, né, ou ainda comemora a Páscoa. Então, a Páscoa ela foi instituída na época da lei. Então, apenas como um ritual que era celebrado uma vez por ano. Mas, mesmo na época de Jesus, amados, quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério aqui na terra, Jesus participou de algumas celebrações da Páscoa. Ele, como judeu, né, participou de algumas festas da Páscoa ali. E o incrível é que muitos não compreendiam que, na verdade, a Páscoa, sim, apontava não apenas para a libertação da escravidão do Egito, mas muito mais para a libertação da escravidão do pecado. E era isso que Jesus já estava pregando ali. Antes dele, havia quem estava pregando sobre arrependimento? João Batista. Então, João, antes de Jesus vir, ele disse, eu não sou, como é que João fala? Eu não sou o cordeiro, né? Mas eu sou aquele que vai preparar o caminho para que ele venha. O caminho seria o arrependimento de pecados, para que depois eles ouvissem do reino de Deus através de Jesus Cristo. Tá? Então, eles comemoravam, mesmo Jesus estando ali, Jesus debatia com eles nas sinagogas, falava do reino de Deus, e ele mesmo se colocava dizendo, né, que havia se cumprido, porque ele estava ali, ele era o Messias, e eles ficavam, os líderes religiosos, principalmente, judeus, né, por incrível que pareça, ficavam sempre ali procurando uma palavra para pegar Jesus de alguma forma em uma falha, né, para que eles pudessem apontar o dedo e condenar a Jesus Cristo. E aí a gente fica perguntando, o que esse ritual tem a ver conosco hoje? Porque até agora não faz nenhum sentido. Nós não estivemos escravizados no Egito. Nós não atravessamos o Mar Vermelho. Nós não estivemos ali com Moisés. Exatamente. Então, o que isso tem a ver comigo, com você, né? E a gente vai falar agora da Páscoa, dessa Páscoa dos cristãos. E uma coisa interessante que a gente sempre costuma falar, assim, quando a gente está nas rodas conversando, né? Alguém diz assim, do Egito eu já saí. E costuma-se chamar o Egito, aqui no modo simbólico, de mundo, né? Quando a gente saiu do mundo, saiu da nossa vontade, reconheceu que a gente era pecador, e a gente agora foi para Cristo. Nós saímos dessa direção que nós íamos aqui, que era a direção do mundo, né, do pecado, do Egito, e nós estávamos de costas para Deus. Porque à medida que nós caminhávamos aqui em direção ao mundo, em direção aos prazeres do mundo, às paixões carnais, sem lembrar que Deus existia, nós nos distanciávamos dele, né? Então, se Deus está aqui e eu caminho para frente, cada vez mais eu vou ficando
distante dele, e cada vez mais eu me aproximo do mundo, e eu vou me envolvendo com as coisas do mundo que dizem respeito às paixões da nossa carne, né? E aí, lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 17 ao 29, o texto é um pouco longo, mas é importante nós lermos. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo... Antes eu vou dar uma paradinha aqui para explicar o seguinte. Quando Deus estava falando ali para os judeus que eles se organizassem, matassem o cordeiro e tirassem o sangue e aspergissem nas portas e assassem e comessem, ele também falou sobre a questão dos pães ázimos, né? Que era o pão sem fermento, era um pão puro, que eles também iriam comer durante toda a sua, o memorial que eles iam fazer durante a vida deles, né? Toda a sua história, uma vez por ano, esse memorial, que seria a Páscoa, eles iriam comer o pão sem fermento, que era o pão ázimos, sem fermento. E também as ervas amargas. E aí a gente fica perguntando, qual é o sentido disso, né? Tudo que Deus fala, irmãos, tem um propósito, tem um sentido, tem um objetivo. Então, o pão sem fermento, a gente sabe que a coisa melhor do mundo, para quem gosta de pão, né? É um pão fofinho, né? Aquele pão crocantezinho. Por que ele é crocante? Por causa do fermento. E a gente gosta, né? E aí, quando a gente pensa assim, o pão foi feito sem fermento, quem sabe fazer pão e já fez, e esquecer o fermento, é triste, né? Você só falta não morder, porque fica aquela coisa seca, dura, né? E não tem um bom sabor, porque, na verdade, parece que o fermento é o tempero, né? E aí, tá, tudo bem. E as ervas, né? As ervas amargas. Então, as ervas amargas, esse pão ruim, né? Sem fermento, era para simbolizar todo o sofrimento que eles passaram lá no Egito, né? As ervas amargas. Quando a gente come alguma coisa que é amargo, é terrível, né? Eu, por exemplo, detesto chá sem açúcar. Estou como é que eu posso dizer? Me educando para isso, mas é terrível, né? Amarga, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Esses dois elementos que simbolizavam a Páscoa judaica, eles eram também para que eles nunca mais esquecessem o tanto que eles sofreram quando eles estavam cativos no Egito. E que eles lembrassem que eles foram tirados desse sofrimento pelo Deus que ama essa nação, por um Deus todo-poderoso, que ouviu o clamor desse povo quando o povo clamou, né? Então, esse era o propósito, quando Deus mandava que eles também, era a festa dos pães ázimos. Eram duas festas que eram celebradas na mesma semana, né? Tanto a Páscoa como a festa dos pães ázimos eram celebradas praticamente juntas. Tem uma controvérsia aí sobre essa questão dessas festas, mas um historiador muito antigo, que é Flávio José, ele diz que, de fato, essas duas festas, elas andavam juntas, né? Eram comemoradas praticamente na mesma semana. E aí, continuando aqui o texto, né? Voltando. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo com eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair.
Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, diz: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novamente convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. Então, essa semana, né, que é a semana dos pães asmos e da Páscoa, os judeus se reuniam ali, né, para celebrar a Páscoa. Era uma festa, né, tinha comida. Tanto é que a gente vê lá em Coríntios, Paulo falando, exortando o povo que eles estavam ali ceando, mas era por ocasião dessa festa, que tinha muita comida, e eles comiam e não deixavam para os outros. Né? Então, eles, em meio àquela festa, decidiram celebrar a ceia do Senhor, só que em meio a essa confusão toda. Tanto é que mais na frente, mesmo ainda no primeiro século, né, segundo diz os estudiosos, essa festa dos pães asmos, ela passou, a festa da felicidade, né, passou a ser proibida, porque não tinha consenso, não tinha educação, Deus não era celebrado ali naquele lugar, né? Pelo contrário, só suscitava era briga, confusão. E aí depois, né, voltou a celebrar novamente, depois de um tempo. Então, Jesus está aqui reunido com os seus apóstolos, e ele está aqui para celebrar a Páscoa, né, a festa da Páscoa, que nós chamamos aqui, né, que é conhecida como a última ceia do Senhor. E a gente vai já ver sobre isso daqui. E aqui, essa situação foi exatamente na noite em que Jesus foi traído. Era a noite em que ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E, provavelmente, esse local era na casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, nesse momento, Jesus começa a predizer a sua morte. Aí ele começa a dizer que ele iria ser traído e ele iria morrer. E Jesus, nesse momento, amados, ele apresenta dois elementos diferentes, que até aqui a gente não tinha visto, né? Em toda a leitura do texto, o comentário aqui que estamos fazendo, esses elementos eles não tinham sido ainda acrescentados, eles não tinham aparecido ainda. Então, aqui nesse momento, nessa celebração, Jesus introduz dois elementos. Quem lembra quais são? O pão e o vinho, né? E aí, ele apresenta esses elementos como um símbolo. Símbolo de quê? O pão simbolizava o corpo dele, o corpo de Cristo, e o vinho simbolizava o seu sangue que ia ser derramado. Né? E aí esse sangue, né, ele vai dizer que é o sangue da nova aliança. Se tem uma nova aliança, é porque tinha uma antiga, não era? Então, que antiga aliança era essa? Que velha aliança era essa? Exatamente aquilo que nós falamos até agora. Deus havia trazido a lei, havia instituído a lei para o seu povo, as ordenanças para o seu povo, inclusive a celebração da Páscoa, não é? E a antiga aliança tinha também alguns elementos. Os elementos da antiga aliança seria o quê? A lei, os rituais, né? Os ritos que eram feitos, e aqui a libertação do Egito. Então, esses seriam as ordenanças, né, que Deus havia colocado ali para o povo judeu na dispensação da antiga aliança.
Porém, hoje, nós não estamos mais na dispensação da antiga aliança. Nós estamos agora na dispensação da graça. E que graça é essa? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro veio, morreu numa cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus abriu o caminho para que nós passássemos a ter comunhão com Deus. E essa era a vontade de Deus, que eu e você voltássemos para Ele. Essa era a vontade de Deus, que nós nos arrependêssemos, a partir do momento que fôssemos tocados pela graça dele. A graça de Deus foi quando Ele enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho, para que Ele, gratuitamente, sem que eu e você fizéssemos nada, até porque não temos capacidade para isso, fôssemos salvos. Debaixo dessa graça, Deus alcançou a mim, alcançou você, para a glória do nome dEle. Nós não estamos como estávamos o povo judeu naquela época, na época da lei. Porque o povo judeu precisava sempre fazer sacrifício pelos pecados. Imolando o animal, derramando o sangue do animal, oferecendo a Deus aquele sangue, para que Deus viesse perdoar o seu pecado e ele não fosse morto. Mas Jesus morreu no lugar desse animal, de uma vez por todas. E não precisou Jesus morrer de novo. Não precisou Jesus fazer um segundo sacrifício, porque o primeiro sacrifício, ele foi extremamente suficiente para que eu e você fôssemos salvos, alcançados pela graça de Jesus. E aí nós temos aqui a Páscoa, né, judaica. Nós temos também, dentro dessa dispensação da antiga aliança, nós temos ainda a circuncisão. O que é isso? É quando o povo chegou, quando o povo saiu do Egito, Moisés falou para ele que precisava circuncidar todos os homens, né? Os primogênitos. Ali era também uma simbologia de estar oferecendo a vida a Deus, pelo sangue, né? Pela circuncisão. E também incluía aí, como ordenança, a guarda do sábado. E na Páscoa dos cristãos, ou seja, a nova aliança, né, essa aliança da graça, esse testamento da graça, o novo, né, Novo Testamento, pelo sangue de Jesus, quais são as ordenanças? É Jesus o Cordeiro Pascal. O que isso quer dizer? Ele livrou a mim e livrou você. A ceia do Senhor, ela foi instituída no lugar da Páscoa, o qual nós celebramos uma vez por mês. Né? Então, tornou-se uma tradição a Igreja do Senhor comemorar uma vez por mês esse memorial, porque a ceia do Senhor é uma ordenança e é um memorial. Um memorial de que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, fomos alcançados por Ele, mas não ficou aí. Ele um dia vai voltar para nos levar e celebrarmos essa ceia definitivamente lá nas mansões celestiais, como Ele fala aqui nesse texto. Como o próprio Jesus explica, né, aqui nesse texto, quando Ele diz assim, vocês não vão mais celebrar esse dia comigo, vão celebrar lá no reino de meu Pai. Jesus fazendo a promessa aqui. Então, Jesus, a partir desse momento que ele introduz o elemento vinho e pão, ele está agora inserindo ou ressignificando a Páscoa judaica. Eita, agora o negócio.
ressignificando a Páscoa judaica, porque a nossa Páscoa agora é Jesus Cristo. A nossa Páscoa é o Cordeiro que morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou é que eu e você estamos aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria igreja do Senhor. Tem pessoas aí que ainda dizem, ainda negam que Jesus foi ressuscitado, que não existe ressurreição. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que também não existe igreja, que também o Espírito Santo não está aqui. Então, é terrível, né? Alguém que pensa dessa forma. Isso é uma verdadeira heresia. Que a gente possa ter cuidado, né, com as coisas que a gente escuta, para que isso não venha nos contaminar. E para isso é importante a gente conhecer a palavra, né? Conhecer a Bíblia na sua profundidade, para não sermos enganados por pessoas que vêm com os seus enganos e as suas heresias. Então, é Jesus o Cordeiro Pascal, a ceia do Senhor no lugar da Páscoa, como memorial, e a libertação não mais da escravidão do Egito, mas a libertação da escravidão do pecado e da morte eterna. Na dispensação da nova aliança, nós temos o quê? Nós temos como ordenança a ceia, né, que eu já falei. Temos o batismo. A ceia do Senhor, irmãos, ela também representa, ela significa também comunhão. É por isso que na ceia a gente canta a música, né, aquele hino em que a gente vai se confraternizar, abençoar a vida do irmão, abraçar o irmão, e vai desejar uma boa semana. E às vezes até a gente pega na mão e ora, né, um pelos outros. Por quê? Porque ceia é também comunhão. É a mesa da comunhão, aonde Jesus se faz presente no nosso meio, e a igreja está aqui para estar em comunhão com Deus e comunhão com os outros, com os irmãos, com a igreja do Senhor. Na dispensação da antiga aliança, a gente viu que é a guarda do sábado, não é isso? Mas, na dispensação da nova aliança, a ordenança é o quê? Guardar o primeiro dia da semana, que substitui o sábado. Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, amados, aí você pode até fazer a pergunta, e é proibido, faz mal a gente celebrar a ceia? Né? Bom, a gente não vai celebrar a ceia como o mundo aí celebra. Né? Vendendo as suas mercadorias, adoçando a nossa boca com um bocado de mentira. Que isso vai ser tema da próxima terça-feira. Não vou estar falando sobre isso, né? Mas só para a gente pensar um pouco. A gente vai ver na próxima semana como é que essa situação foi mudando aos poucos. E a gente não teve mais Jesus como o Cordeiro Pascal em muitos lugares aí, né? Mas o mais importante de tudo isso é que nós celebramos a Páscoa quando nós celebramos a ceia do Senhor. Por quê? Porque nós estamos ali relembrando aquele dia em que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou. E está lá no céu, na glória, aguardando um lugar para nós. Para que naquele grande dia nós possamos nos encontrar com Ele nos ares, né? A palavra de Deus diz que os mortos que já morreram, né, a morte física, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, eles serão transformados com o corpo glorificado. E esse corpo vai vencer esqueci do nome, a gravidade, né? Vai vencer a força da gravidade e vai subir para encontrar com Jesus nas alturas. E de lá irá a igreja junto com o Senhor para as mansões celestiais. Amém, queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu vou em seguida passar por irmão Nacélio, que a gente vai também orar pelos enfermos. Vamos ficar de pé. Senhor, eu quero te agradecer pela noite de hoje. Muito obrigada pela tua palavra que nos orienta, que nos esclarece.
Às vezes, Senhor, lemos a Tua palavra, mas muitas vezes passamos por cima de tantas coisas e acabamos ficando com dúvidas. Deus, que o Senhor nos ensine a meditar na Tua palavra com entendimento, Pai, com a razão, meu Senhor, crendo naquilo que o Senhor fala na Tua palavra. Ah, Deus, eu sei que muitos têm dificuldade de ler, porque tem dificuldade em focar a atenção na leitura, mas o Senhor é aquele Deus que pode sim fazer uma mudança, uma transformação, para que o teu povo seja tomado por uma vontade, um desejo ardente de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, e nós sabemos que isso vai acontecer com um avivamento, quando, meu Deus, o poder do teu Espírito será derramado sobre nós. E nós seremos revestidos do teu poder. Aí teremos alegria, teremos, meu Senhor, contentamento em estudarmos a tua palavra, em meditarmos na tua palavra, em estarmos ali, meu Deus, buscando com muita sede, como a corça que fica buscando as águas, meu Deus, porque está com muita sede. Ó Pai, em nome de Jesus, transforma-nos a cada dia. Muda, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Tira de nós o enfado, a preguiça. Tira de nós também o desânimo, tira o medo, tira toda a vergonha. Que possamos ter a nossa alma nua diante de Ti, meu Senhor, tirando tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que nos faz andar cabisbaixo, Senhor, sabendo que, desconfiando da nossa identidade, mas que possamos andar de cabeça erguida, sabendo, tendo a convicção que a nossa identidade é Cristo Jesus, e que Ele, Senhor, não nos colocou nesse mundo apenas, mas Ele está aqui conosco através do Teu Espírito Santo, que nos guia, que nos acolhe, que nos orienta, meu Pai. E nós sabemos que hoje, Senhor, o Senhor estava trabalhando nos nossos corações, para que a Tua palavra ela não volte vazia, porque não é palavra de homens, é a Tua palavra fiel e poderosa, meu Pai. Aleluia, muito obrigada, Senhor, por essa palavra gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.